Olá, eu sou Lili Marlene Gobi, formada em psicologia, atuo como psicoterapeuta, também tenho especialização em estudos da consciência e parapsicologia e formação como mestre Reiki. E eu estou aqui como diretora do Instituto Consciência do Ser. Instituto Consciência do Ser, Inconcer, é um instituto ainda muito jovem e ele surgiu há uns 3 anos atrás, um pouco mais a nível intuitivo e depois veio como estrutura. Então nós queremos com isso levar a todas as pessoas, perto ou longe, o Instituto Consciência do Ser. Você já ouviu falar? Você conhece? Estou aqui para apresentar o Instituto Consciência do Ser, como ele surgiu, quais foram as etapas e assim você também entender um pouquinho como é que essa obra, esse projeto tomou vida, tomou corpo. Como essa história começou. Normalmente nós queremos entender um pouco, mas de onde veio essa ideia? Quem te deu essa ideia de Instituto Consciência do Ser? Bom, eu vou relatar um pouco como tudo isso surgiu. Entre 2014 e 2015, eu tendo um terreno que dava para fazer uma obra que eu ainda não sabia o que fazer, sempre tive vontade de ter uma instituição, de ter um espaço terapêutico sem fins lucrativos. Mas assim, sempre aquela ideia, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer exatamente? Então eu não sabia. Mas como nós temos momentos de meditação, e eu digo que este foi um momento de meditação não convencional. E como é essa meditação não convencional? Eu buscava ideias. E aquela conversa que você parece estar fazendo com você, eu estava caminhando e eu comecei a visualizar esta construção. Essa construção ainda não muito definida e aquela ideia começou a tomar corpo. E aí eu pensei, bom, acho que deve ser uma viagem, não é? Como é que eu vou fazer um local desse? Eu tenho terreno, mas eu não tenho recursos. E aí eu fui de encontro com uma pessoa que me orienta, uma pessoa com muita sensibilidade, e ele me disse, é assim, assim, assim? Eu disse, por aí, eu quero um espaço para trabalhar, para ajudar as pessoas, para passar conhecimento, com várias atividades. Ele falou, sim, você não está viajando como você pensa, vai lá e faz. No momento isso me deu um certo receio, um certo medo. Falei, mas como fazer? Como que eu vou fazer algo? Eu não tenho recursos, eu sou uma psicóloga e como psicóloga eu não tenho condições de levantar uma obra dessa. Ele falou, sim, vai lá e faz, começa. E esse começar é meio assustador. Como que você começa uma obra física, sem recursos físicos? Mas eu creio que eu sou uma pessoa de fé, então eu apostei na fé. E claro, fé sem projeto também não funciona. E aí eu comecei a pensar em procurar engenheiro e arquiteto e começar a estruturar esse projeto. E foi surpreendente como que essas pessoas que chegaram nesse início, nessa parte do projeto, foram inspiradas. Eu diria que isto foi inspiração. Como eu fui inspirada para o projeto em si, sem saber muito bem por onde estava caminhando, essas pessoas foram cruciais, porque elas foram captando o que eu falava e foram usando a sua criatividade, conhecimento, a área disponível e saiu o projeto arquitetônico. E eu me surpreendi
com o que eu tinha em mãos. Agora, falei, bom, agora são outros passos. E assim nós começamos a caminhada para a liberação do alvará, para começar a construção. Essa construção iniciou-se em 2016, em abril de 2016. E eu falo que eu senti cada momento, cada etapa da obra. E claro que é desafiador, sem dúvida, é muito desafiador. Você tem que ser um pouco visionário. E eu creio que nesse ponto eu fui bastante visionária, para poder levar adiante o projeto que eu já tinha em mãos. E assim foram aparecendo os colaboradores, os trabalhadores para a obra. Algumas pessoas surgiram para me dar algum apoio, um apoio moral, mais apoio moral do que apoio financeiro. Mas eu diria que quando nós temos foco, caminha. E o meu trabalho foi sendo orientado, eu fui me desenvolvendo com seminários que eu já fazia, com apoio que eu dava para outras pessoas em seminários. E assim, nesse mesmo ano do início da obra, eu comecei outros projetos, porque o Instituto, embora eu ainda não sabia muito bem como seria esse Instituto, mas eu me propus a trabalhar etapa por etapa. E direi que eu tive muita ajuda, muito amparo para poder concluir a primeira etapa, que foi a etapa da construção. E sou muito grata a todas as pessoas que participaram nessa parte estrutural do Instituto. Desde os engenheiros, a arquiteta, que ainda era uma estudante, mas ela foi muito inspirada, os pedreiros, os outros profissionais, que vieram juntos, eletricista, as pessoas do acabamento, pintor. Então, assim, em final de 2018, nós encerramos a construção com pintura e tudo. Então foi um processo muito interessante, de muita aprendizagem e de muita gratidão. E aí você olhar e falar assim, eu dei conta da tarefa. Então qual é o recado que eu quero deixar aqui no final desse vídeo? Se você tem vontade, se você deseja trabalhar em alguma obra que tenha uma finalidade social, que tenha uma finalidade filantrópica, aposte na tua intuição, se deixe orientar, mas busque orientação também. Nós não podemos fazer assim aleatoriamente, é muito compromisso. E assim vieram as outras etapas. Então, nessa primeira explanação, eu estou apresentando como que isso começou. É claro que eu tive muito apoio que eu diria extrafísico, espiritual. Eu tive apoio das pessoas que trabalharam. Eu tive bastante discernimento para não desanimar, para não desistir, um dia de cada vez. E o que eu poderia dizer? Eu tive fé. Então, isso é o que nos leva adiante. E nós vamos continuar nessa abordagem mais adiante com os projetos, como que eles surgiram, a que se propõe o Instituto Consciência do Ser. Se você gostou, se você está interessado em saber um pouco mais, fique conosco, deixe seu like, se inscreva, que assim você será notificado quanto aos outros trabalhos, à continuação desse trabalho. Sou muito grata à presença de vocês, porque o Instituto precisa chegar o mais longe possível. Ele está aí para contribuir.